Olá, eu sou o professor Douglas Tufan. Estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito da nova ortografia. Muitas pessoas estão mandando mensagens, estão com dúvidas a respeito de como é que se escreve isso, como é que se escreve aquilo, apesar de já terem sido publicados vários textos informando a respeito da nova ortografia. Vamos tentar esclarecer aqui mais alguns pontos, algumas coisas interessantes a respeito dessa mudança ortográfica que entrou em vigor agora a partir de janeiro deste ano, né? Então, vocês fiquem à vontade, vamos conversar um pouquinho a respeito dessas dúvidas mais frequentes. Em primeiro lugar, talvez seja bom esclarecer que essa reforma que veio agora, que entrou em vigor agora em janeiro de 2009, na verdade é uma reforma que já tem sido pensada há muito tempo. Eu tenho aqui um jornal, por exemplo, né, que mostra a proposta original da reforma é de 1993. Vejam lá, 1993, nós estamos em 2009. Olha quantos anos já faz que isso está rolando para cá e para lá, até que se resolveu, então, fazer a implementação dessa reforma no final do ano passado. E esse texto que nós temos aqui, que eu mostrei para vocês, esse projeto da ortografia unificada, ele foi escrito na norma gramatical portuguesa, não na norma gramatical brasileira. Então, algumas diferenças entre o modo de falar sobre gramática dos portugueses e dos brasileiros provocam um pouquinho de confusão. Por isso que muita gente imagina que agora mudou muita coisa. Na verdade, no Brasil, não mudou tanta coisa assim. Mudou mais em Portugal, né? Eles é que vão ter que mexer em mais coisas do que nós. A nossa mudança é relativamente pequena. E é por isso também que eles estão estrilando, né? Eles estão com bronca disso. Na verdade, eles não estão muito afim de implementar logo essa reforma. Eu tenho aqui, por exemplo, uma notícia de jornal agora, de agosto deste ano, né? Falando a respeito disso. Os portugueses resistem a adotar a nova ortografia. Isto é, estão fazendo abaixo-assinados, estão fazendo uma série de movimentos, porque eles não concordam que a língua escrita de Portugal tenha essas modificações. Então, na verdade, ainda as coisas estão meio polêmicas. O Brasil saiu à frente, saiu na frente, já publicou um vocabulário ortográfico, que é o VOLP, né? Esse VOLP, que é a abreviatura de Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Essa é a última edição, que saiu agora em março de 2009, e é por aqui que nós temos que seguir. Nós temos que ver, por exemplo, eu tenho uma dúvida com relação com a escrita de uma palavra. Então é aqui o VOLP que vai tirar essa dúvida. Se você estiver escrevendo um livro, um artigo de jornal, qualquer coisa, e tiver dúvida sobre qual será a nova ortografia oficial, é o VOLP que deve indicar isso para a gente. Mas esse aqui só foi lançado em março de 2009. Deveria ter sido lançado, na verdade, em dezembro de 2008, né? Junto com a ideia da reforma. Mas saiu atrasado, mas pelo menos saiu. Então, está aqui. É com base nesse material que nós vamos esclarecendo aí as dúvidas dos internautas, do pessoal que quiser mandar a dúvida aqui para a gente. Eu já tenho várias aqui, né? Já podemos começar conversando sobre algumas coisas. Porque, como eu disse, muita gente imagina que mudou tudo. Não, não mudou tudo. Muitas coisas continuam. Uma dúvida que eu tenho aqui, por exemplo, o verbo ter. Eles têm. Eles têm continua com acento ou não? Está aqui, ó. Eles têm. Continua. Esse acento caiu ou não caiu? Não, esse acento não caiu. Isso continua. Ele continua para diferenciar da forma do singular. Eles é plural. Continua com acento, ele é singular, não tem acento. Esse acento aqui continua, não foi isso que mexeu. Mesma coisa, aliás, né, com relação ao verbo vir. Então a gente tem eles vêm, né, por exemplo, eles vêm à escola todo dia, e você tem no singular, ele vem, sem acento. Então, plural com acento, singular sem acento. Plural com acento, singular sem acento. Isso não mudou, tá certo? Quando nós temos algumas palavras que são compostas disso aqui, por exemplo, ele mantém, aí nós temos um acento. Ele mantém, né, esse acento aqui agudo, e no plural, eles mantêm com acento circunflexo, para indicar a diferença de singular e plural. Perceberam que a pronúncia é exatamente a mesma. Ele mantém, eles mantêm. O sinal é apenas para indicar plural ou singular. Portanto, é o que nós chamamos de acento que diferencia o singular do plural. É o acento diferencial. Tá? Então, está aqui. Essa é a dúvida. O verbo ter, isso não mexeu.
O problema é que muita gente não sabia acentuar direito, essa que é a verdade, né? E aí bagunçou um pouquinho, e agora que eu não sabia, fiquei em dúvida, mas muitas regras não foram alteradas, continuam valendo, tá? É uma minoria das palavras, né, um número muito pequeno de palavras que foram modificadas. O problema é que nesse meio aí tem palavra muito usual, muito que a gente usa no cotidiano, e portanto mexe um pouquinho com o dia a dia, a gente estranha um pouquinho, né? Mas essa foi uma dúvida a respeito do verbo ter. Outra dúvida que aparece aqui é a respeito de palavras que indicam sons, por exemplo, que nós chamamos de onomatopeia, né? Palavras como zum zum, fom fom, bibi. Havia uma confusão em português, algumas palavras eram escritas com hífen, outras não eram, e agora a coisa ficou mais uniformizada. Então, palavras como, por exemplo, zum zum, né? É junto ou separado? É separado. É com hífen. Tá? Zum, zum. Palavras como tic-tac, por exemplo. Né? Vocês estão percebendo? São palavras que indicam o quê? Que indicam sons. É uma espécie de tentativa de reproduzir um som. Seja um som natural, seja um som produzido, né? Como fom-fom, por exemplo. Né? Fom-fom. Então, palavras que indicam, que dão essa ideia de onomatopeia, agora se escrevem completamente separadas pelo hífen. Por exemplo, bibi. Né? Bibi, buzina, bi, separado. Eu tenho aqui outro exemplo, blá, blá, blá. Blá, blá, blá se escreve separado e com acento, olha. Blá, blá, blá. Né? Então havia uma certa inconstância lá, né? Às vezes aparecia uma palavra junto, uma palavra separada. Agora, pela nova ortografia, e na verdade isso não estava muito previsto no acordo, é a Academia Brasileira de Letras que é a responsável pelo VOLPE. E na hora de fazer o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, eles tiveram que interpretar certas regras que estavam meio obscuras, não estavam lá escritas de uma forma muito clara. Esse aqui, por exemplo, não estava previsto pelo acordo, né? A Academia Brasileira de Letras é que resolveu uniformizar esse uso aqui. Tá certo? Então, com relação a essas palavras, não há mais dúvida. Se escreve agora com hífen.